essa já é de 2018, um pouquinho mais recente, que também é sobre cárie. Ela diz o seguinte: com relação ao controle da atividade de cárie, é incorreto afirmar que, eu já digo para vocês, levem a caneta, o lápis e risquem a folha de avaliação, né? Essa sim você pode riscar. Então, ele quer saber qual é a alternativa incorreta, tá? Então, é importante que vocês marquem, porque o nosso cérebro vai lá sempre procurar correta. E às vezes está com pressa, já viu a primeira correta, vai lá, assinala e erra totalmente a questão. Então, essa ela quer saber qual é a alternativa incorreta. Então, vamos às alternativas sobre o controle da atividade de cárie. Alternativa A. Existe uma relação direta entre o ambiente, o equilíbrio e o comportamento da microbiota do biofilme? Sim, existe uma relação direta, né? O que você consome, a sua alimentação, né? Quando você consome, por exemplo, muito açúcar, você causa um desequilíbrio, a microbiota ela vai se alterar. Então, a A está correta. B. Os fluoretos têm como principal forma de ação o controle do ciclo compensatório de desremineralização. Então, o flúor vai agir principalmente naquele processo desre? Sim. Como que o flúor vai agir? O flúor age como? Quando você tem o fluoreto presente na cavidade bucal, circulando ali na cavidade bucal, o processo desre ele vai acontecer a todo instante, né? Então, a gente sabe que o pH crítico, por exemplo, para desmineralização do esmalte, ele é abaixo de 5,5 na ausência de flúor e abaixo de 4,5 na presença de flúor. Então, quando o pH está abaixo de 5,5, mas acima de 4,5, o que acontece? O dente perde minerais na forma de hidroxoapatita, mas ele ainda está ganhando na forma de fluorapatita. Então, você ainda está compensando. Quando o pH bucal fica abaixo de 4,5, aí não adianta. O dente vai perder tanto minerais na forma de hidroxoapatita, como também na forma de fluorapatita. Então, o fluoreto tem justamente essa função de agir ali naquele controle do ciclo compensatório. Então, está correta a alternativa B. C. A dieta deve ser considerada diminuindo-se a quantidade e a frequência do consumo de alimentos açucarados. Sempre, né? A gente sabe que o açúcar é o agente determinante da causa da cárie dentária. Ela vai ser causada pelo consumo de açúcar, principalmente em alta frequência. Então, a dieta, sim, ela deve ser sempre considerada. D. Contatos salivares frequentes com altos níveis salivares de Streptococcus mutans da mães após a erupção dos dentes descidos dos seus filhos não influi na transmissão e colonização desses micro-organismos cariogênicos? Está correto, né? Quem é mais antigo aprendeu que a mãe era a principal causadora e transmissora do mutans, que a mãe assoprava a comida da criança, beijava na boca da criança, ficava perto da criança e ela transmitia para o mutans, então que a mãe era o grande problema da história. Hoje a gente sabe que a transmissão ela vai acontecer de qualquer forma, né? Mas os altos níveis salivares de mutans, ele vai acontecer quando você tem o consumo de açúcar. Então, o consumo de açúcar é o que vai permitir a proliferação dos mutans, né? Então, todo mundo vai ter mutans na boca, a gente pode escovar o dente, passar um antisséptico, eliminá-los por um tempo, mas eles vão voltar. E o alto nível de mutans, geralmente, é associado ao alto consumo de açúcar. Então, o que a gente passa não é o mutans que a mãe passa para o filho, né? O que passa para o filho são os hábitos alimentares daquela família, tá? Então, hoje a gente sabe que essa está correta, tá? Não vai interferir na transmissão e colonização. Essa flora vai se estabelecer como cariogênica se você tiver um alto consumo de açúcar, tá? E a alternativa E diz que as substâncias antimicrobianas utilizadas em alguns produtos de higiene oral, dentifrícios e enxaguatórios, costumam permanecer na boca e nos biofilmes em níveis subinibitórios por prolongados períodos. A gente sabe que o período é limitado, tanto que a gente precisa escovar o dente pelo menos 3 vezes ao dia para manter o fluoreto na nossa cavidade bucal. Então, ele tem uma ação rápida e depois vai diminuindo.
Então, eles não permanecem por tempo prolongados, tá? São por tempos diminutos, por isso que a gente tem que usar com uma certa frequência. Então, a alternativa correta, que seria a incorreta, é a alternativa E, tá? Porque não é por tempos prolongados. Então, a alternativa E seria a resposta.